central, para ele não poder atravessar direto, tá certo? Ele teria que andar dentro do coisa para dar só uma faixa, e reduzia, de qualquer maneira, duas faixas para uma só. Mesmo que essa faixa fosse de 4 metros, não 3,60, a sensação da redução da seta era grande. Então, ele só podia andar ali numa faixa só. Não tinha duas faixas, não era permitido ultrapassagem. Então, nisso, tá certo, poderia reduzir a velocidade. Então, eu acho que hoje em dia, quer dizer, não sei, usando lombadas diretas, muitos lugares usando lombadas que tá certo, assim, velocidade única para caminhão e carro passeio, a mesma velocidade, que eu acho um absurdo por uma razão simples. Eu aprendi no primeiro ano científico, quando estudei dinâmica, uma coisa chamada quantidade de movimento. Não sei se você lembra disso, quantidade de movimento, que era massa vezes velocidade. E todos os choques eram ligados a massa vezes velocidade. Então, você falar com um caminhão de 40 toneladas, com 70 km por hora, olha a quantidade de movimento dele. E o outro tem 1 a 70 km por hora, a mesma coisa. Quer dizer, a quantidade de movimento do outro, então o poder de destruição dele é muito maior. Então não podemos usar nunca lombada, tá certo? Da mesma velocidade para carro, passeio e para caminhão. E se usa, não usa? Se usa. Hein? Infelizmente, dificuldade operacional. Exatamente. É vergonhoso, deveria ser feita alguma mudança nesse sentido. Concordo em gênero, número e grau. Tem que mudar essa coisa. Por exemplo, descida uma coisa também, existe uma coisa chamada velocidade diretriz. Meu trabalho como engenheiro, primeiramente, foi como estudar, fazer projetos geométricos de rodovias. E projetos geométricos tinha uma coisa chamada velocidade diretriz. Então, você estudava, tá certo, velocidade diretriz para outro tipo de veículo. O veículo, antigamente, o entre-eixo era 6 metros. Hoje, uma cegonha tem 9, tem 12. Quer dizer, mudou tudo. Então, você fazia subelevação, sublargura para esse veículo, 6 metros. Claro que mudou. Mas, de qualquer maneira, por exemplo, uma descida de Petrópolis, não estou falando nem de descida de Partido de Alferes, tá certo? Que aquela é pior ainda. Mas descida de Petrópolis, a velocidade, tá certo? De carro, 80 km, não tem nada demais. E, Tiago, não, é 70. Tanto para caminhão, uma carreta, tá certo? Carregada, aquelas duplas bitrem, entendeu? Carregada pode andar a 70 km por hora igual um carro. Alguma coisa está errada. Tá? Então, acho, tá certo? Tem que estudar melhor essas coisas, tem que estudar esse problema das lombadas. Esse problema de lombada não pode ser pegadinha, tem que pensar em redução de acidente. Tem que ficar no lugar onde acontece acidente real, não onde se pode faturar. Hoje você vê na travessias urbanas do Rio muitos sinais que não tem problema nenhum. Tem lombada. Tem radar, tá certo, para controlar a velocidade. Tem muitos lugares. Ruas, tá certo, que não tem nada à noite. Onde não tem tráfego nenhum, não tem pedestre nenhum passando, tem lombadas. Quer dizer, então, isso tem que mudar, muita coisa tem que ser estudada. E eu acho melhor, em vez de ir para Portugal, vamos voltar para os Estados Unidos, que é um lugar mais desenvolvido. Vamos voltar para a Alemanha, que é um lugar mais desenvolvido. Eu acho que ir a Portugal, na verdade, não tem nada contra Portugal, mas é regressivo. Portugal copiou muita coisa do Brasil. Nós estávamos à frente deles, tá certo? A parte rodoviária, nós estávamos à frente deles até pouco tempo atrás. Até, tá certo, a caída lá, até a Revolução dos Escravos, entendeu? Nós estamos muito na frente deles. Tá? Então, era isso que eu queria falar. Obrigado pela contribuição. E só concluindo, no caso, a gente pesquisa, a gente avalia todas as situações. E não só seguir só Estados Unidos e Inglaterra,
talvez seja a melhor solução. Eu também pesquiso sobre Estados Unidos e Inglaterra, acho que a gente tem que estar abertos a todas as mudanças e ver não só o que é feito lá nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas ver também o que os pesquisadores de Portugal estão fazendo, que é um bom trabalho, diga-se de passagem. São trabalhos decentes, profissionais envolvidos na pesquisa, tá certo? Só para complementar. Muito obrigado pela contribuição, foi uma excelente contribuição. Mais alguém deseja... Na realidade, Henrique, obrigado pelo convite aqui do clube. A gente não é sócio, mas a gente foi convidado. A pergunta é a seguinte, né? Você falou um pouco sobre as lombadas, né? E até demonstrou na apresentação que ela é localizada e que muitas das vezes o motorista ele reduz, né, a velocidade naquele ponto e muitos deles, quando passa pela lombada, ele tenta tirar a diferença que ele perdeu, ele acelera e acaba provocando um acidente. A pergunta é muito simples, até porque eu já ouvi isso e eu queria saber, né? Visto que você está com uma pesquisa recente, né? Bacana isso. E se a gente já tem a tecnologia, né? E se é possível, como que isso pode ser feito de implantar a velocidade média da via? Porque aí é um ponto de entrada e um ponto de saída na rodovia. Se isso é possível, né? A gente de repente está falando, pode colocar no Brasil a implantação de que o usuário ele tem que fazer a sua viagem, que liga de um ponto ao outro, a velocidade média é de 80 km, então se a gente calcular a entrada dele e a saída e der uma média de velocidade acima, ele recebe uma multa. Se essa tecnologia já existe aqui, se é possível, se é verdade. A gente está falando também de tecnologia, já existe, mas, né, no momento que a gente está vivendo, o tráfego não é viável se aplicar isso, né? Como que você vê isso? Quer responder? Essa é uma pergunta. A outra pergunta aí é bem pessoal mesmo a respeito da pesquisa que você fez. Você falou um pouco também de atropelamento, né? Uhum. E demonstrou ali com dados e fatos que a lombada foi colocada e se reduziu o número de atropelamentos, mas os acidentes eles migraram. Isso é um fato, está demonstrado. Mas se existe também alguma pesquisa, né, que já está se estudando o problema social que a gente tem hoje, que muitas das vezes, nessas áreas que não era uma área urbana, mas que tem atropelamento, que muitas das vezes é aquele camarada que trabalhou a semana toda na olaria, ou lá, né, tomando conta de gado, de ovelha, aí aquele dinheirinho que ele tem, ele usa esse dinheiro para beber na sexta-feira e vai para a rodovia que passa próximo, né? Então, assim, qualquer trabalho que você faça ali... existe esse problema que quem está indo para a rodovia não é um pedestre em condições de analisar a travessia da rodovia. Tem esse problema pessoal, né? Social nisso. Como que você vê isso? Se existe uma possibilidade de melhora em relação a isso? Sei que são duas perguntas, mas... Vamos para a segunda. A primeira, depois eu vou deixar. A primeira eu falo a sugestão da primeira. Eu acho, tá certo, que a linha vermelha é o lugar ideal para a primeira. Você coloca ali, na saída do elevado, coloca um radar ali e coloca um radar na saída da ilha, um radar na saída, tá certo, da 040 e lá em cima das coisas. Então, isso daí, o cara saiu, a velocidade dele foi maior, tem que pagar a multa. O que acontece é isso, que hoje os caras diminuem a velocidade, tá certo? Onde tem radar. Logo depois aceleram, tá certo? Se você está andando na 90, todo mundo passando você. Não é não? Todos nós andamos na linha vermelha aqui, tá certo? Sabemos disso. Passou da lombada, todo mundo acelera. Se você mantém 90, todo mundo vai te passar. Até os ônibus. Né? Então, acho que isso daí poderia fazer, entendeu? Dessa maneira. Entrou e saiu. Pronto, igual a média, pronto. Aí não tem discussão. Eu acho que até complementando a resposta, atualmente a gente tem uma tecnologia muito mais avançada, o uso de câmeras já é extensivo e o uso das imagens adquiridas pelas câmeras podem ser pós-processadas por meio de computadores e isso daí
lá no Departamento de Engenharia Elétrica eu vi já pesquisas sendo feitas por meio de metodologias de identificação de placas que pode ser implementado. O próprio uso que foi instalado na BR concessionada está repleta de câmeras. As próprias câmeras que estão monitorando, ela pode ir monitorando a cada momento a velocidade. E não só pegar 2 pontos, que eu acho crítico também, porque aí vão criar o bar do meio, que o cara vai correndo para o bar do meio, bebe uma cervejinha e continua correndo. Na linha vermelha não tem, ela escapa, mas a gente aplica só lá. A gente não consegue aplicar, de repente, numa BR, numa RJ mais extensa. Dá para fazer isso, alguns trechos rurais você consegue. Então, eu acho que a gente precisa mesmo, essa discussão sobre o controle da velocidade e o controle dos acidentes ainda está um pouco embrionária aqui no Brasil. A gente tem uma tecnologia muito mais avançada. Se você for conversar com os programadores, com os pesquisadores da área de informática, você vê que ferramentas sobram para poder fazer esse tipo de avaliação. Ferramentas são muitas para poder interpretar os dados. O computador praticamente hoje em dia pensa. O problema é só que demora um tempo para essas áreas todas se intercomunicarem. Existe uma dificuldade muito grande da transição da informação de uma área para outra. Mas eu acho que futuramente isso daí, como é um tema que está sempre em debate, está sendo sempre discutido, vai vir a ser aplicado. E a segunda pergunta foi sobre o atropelamento, o caso do atropelamento do pedestre. Problema social, isso daí está certo. Nesses trechos de transição, que é onde tem um fluxo de pedestre esporádico, sempre tem bem consolidado tanto a construção de calçadas, de passeios, quanto a construção de ciclovias para poder abordar o trânsito desse pedestre nesses locais. E eu acho que essa é a política que tem que ser feita. Se é um trecho onde tem passagem de pedestre, tem que fazer um caminho para o pedestre passar. E é o que a gente ainda não vê hoje em dia, então isso deve ser feito. É a crítica ao nosso sistema atual. Eu acho que basicamente é essa a posição que a gente deveria sempre tomar. Tentar melhorar tudo isso dessa forma. Tá certo? Rick. Não, eu só queria ressaltar o seguinte, a importância desse controle de velocidade e da moderação do trânsito, já que nós estamos na divisão técnica de transporte e logística, em que a gente foca muito a mobilidade urbana, e não só a mobilidade urbana, como a mobilidade em geral, em que os ônibus, os coletivos que têm tido acidentes em estradas, todo o Brasil, acidentes inclusive sérios, de mortes, muitas mortes, caminhões envolvendo também a mesma coisa, em que a importância disso poderia ser para, quer dizer, o foco em cima do transporte pesado, que é a mobilidade da estrada principalmente, né? Como é que isso poderia ser atacado dessa maneira, de controle de velocidade e acidente desse tipo de coisa? Bem, transporte público tem que ter uma moderação da própria empresa. Eu acho que a empresa ela tem que estar controlando por GPS todo o percurso que o motorista de ônibus faz. Então, o controle ele tem que ser pontual de cada empresa. Eu acho que o governo deveria cobrar também isso dessas empresas que fazem. Deveria haver uma cobrança maior para poder reduzir a quantidade de acidentes nesses casos. Eu queria discordar de um conceito que você colocou aí, sobre a questão de você criar redutor de velocidade para induzir o usuário do carro particular a usar o transporte público. Se isso fosse motivo, né, ele não iria usar porque ia ter o mesmo controle de velocidade por transporte público e não levaria a isso. Não induziria, né, o cara abdicar do carro dele para usar o transporte público. Agora, alguém falou aí sobre atropelamento. Eu faço parte, como suplente,
representando aqui o Clube de Engenharia, na Comissão Cidadã do DETRAN. A Comissão Cidadã do DETRAN foi uma comissão criada, naturalmente, para a transparência, a participação da sociedade, mas em pouca participação que eu tive lá, eu vi o seguinte: se você atropelar alguém, o máximo, se você for um motorista habilitado, você vai perder a sua carteira durante um período de tempo. Se você for um motorista não habilitado, não acontece nada, porque não existe nenhuma medida punitiva. Quer dizer, você pode, num atropelamento, vai ser processado criminalmente, né? Mas medidas administrativas para você tirar da rua um motorista dessa natureza não existe. Quer dizer, nós precisamos trabalhar a questão de legislação. A legislação, ela tem que ser mais correta, mais coerente, né? Porque não é possível, por exemplo, um dos casos analisados, quando o filho do Ike Batista foi atropelado por uma bicicleta e ficava... Ele atropelou. Foi isso. Ficar dessa forma. Isso aí. Eu acho que o Júlio e o Alexandre querem fazer pergunta. Eu vou contar uma passagem gozada que aconteceu comigo em relação... que nessa época eu trabalhava também com o pessoal do Banco Mundial. E tinha um francês, o Salier, que quando eu falei que ia usar, tá certo, quebra-molas, ele falou: isso é um absurdo, você está um louco, isso daí não pode fazer, isso é um absurdo. Tá bom. Passou um tempo, ele voltou para a França, lá para a casa dele, no interior. E na frente da casa dele tinha uma lombada, tinha um quebra-mola. Aí ele, quando olhou assim, não é possível, Júlio passou por aqui? Quer dizer, então, também naquela época já estava se usando, tá certo, também na França, já estava se usando quebra-mola. Quer dizer, então, esse problema de usar quebra-mola, em algum lugar funciona. Quer ver um lugar que tem quebra-mola e funciona legal? Não deve ter tanta multa. E tem multa, e tem radares. BR 040, União Indústria, entre, por exemplo, Posse e Pedro do Rio, que é um lugar horrível, que a favela tomou conta ali, invadiu, está colado na rodovia, a favela está colada na rodovia. É um problema seríssimo. Mas tem alguns quebra-molas. A velocidade não é tão grande. Tá? Quer dizer, então é tipo da coisa, eu não sou a favor de usar quebra-mola em todos os lugares, mas acho que em alguns lugares, tá certo, o quebra-mola funciona, tá certo, tão bem quanto a lombada eletrônica, talvez até melhor. Eu prefiro a própria lombada porque ela não gera custo, tanto para a população quanto para o governo, para poder manter essas lombadas lá, que elas são alugadas, obviamente, né? Então, a lombada física está lá, ela vai reduzir a velocidade, o usuário